Muito bom dia, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos estar conversando do real motivo em que você não consegue implementar a lei da atração na sua vida, o porquê que para você parece que a lei da atração não funciona. Você pensa positivo, você faz as suas anotações como deve ser feita, você visualiza aquilo que você quer e parece que aquilo que você deseja está cada dia mais distante da sua realidade, você simplesmente não entende o porquê, porque para você está fazendo passo a passo e você está aplicando a lei da maneira correta na sua vida. Mas sinto lhe informar que não, que provavelmente você está cometendo algum desses erros que eu vou passar aqui para vocês. E você tem que entender o processo por trás da lei da atração, ok? E eu separei em 3 tópicos para poder explicar melhor e aprofundar realmente aonde que você está errando, vamos dizer assim, na aplicação da lei da atração na sua vida. O primeiro tópico é simplesmente você pensar que pensar positivo já é o suficiente para você atrair algo para sua vida, seja lá o que for que você está tentando atrair. E te digo que não, porque o pensamento positivo, ele é a sementinha, ele é o início de tudo. O pensamento positivo, ele é extrínseco, ele é exterior. Nós necessitamos adentrar mais adentro de nós, vou ser redundante aqui, e entender que nós temos que começar de dentro para fora. Vai ficar mais claro daqui a pouco, a hora que eu explicar esse tópico. O tópico número 2 é você ter clareza. Que a maioria das pessoas, elas querem algo, elas tentam atrair algo, só que elas não têm clareza naquilo que... Tomar um café que faz um frio danado aqui. Elas não têm clareza daquilo que realmente elas querem. Elas simplesmente querem algo, por exemplo, eu quero um carro novo. Isso não é clareza. Mas daqui a pouco, na hora que eu explicar o tópico, você vai entender melhor. E o tópico número 3, nada mais é que o seu diálogo interno, aquilo que você tem dentro de você, que é o principal de tudo, para você entender como você pode, a partir de agora, aplicar a lei da atração na sua vida de uma maneira eficiente e que faça sentido realmente de verdade, da maneira correta de estar aplicando a lei da atração. E o primeiro dos 3 tópicos que eu separei, vamos começar, é você acreditar que o pensamento positivo simplesmente é o que vai resolver tudo. O pensamento positivo nada mais é que uma sementinha, ele é a ponta do iceberg. Tudo começa pelo pensamento, óbvio. Só que o pensamento, ele é mais, vamos dizer assim, ele é extrínseco. O que você precisa entender é que o processo da lei da atração, ele é intrínseco. A lei da atração, ela não responde ao pensamento, ela responde ao sentimento. Entendeu? O universo, ele vai te dar aquilo que você vibra, não aquilo que você pensa. Explicando de uma maneira melhor, você pode pensar que você quer, não sei, ter R$ 1 milhão na conta, por exemplo. Você pensou isso, só que por dentro você está vibrando outra coisa. Por dentro você tem medo, ansiedade, seja lá o que for. Então você não está claro. Você está pedindo uma coisa e está simplesmente vibrando outra coisa. Guarda essa palavra na sua cabeça, vibração. Muitas das obras relacionadas à lei da atração, elas ocultam um pouco esse termo. Mas ele é o termo foco principal para você entender o porquê você não está conseguindo aplicar na sua vida. Guarde muito bem guardada essa palavra, vibração. O universo, seja lá como for que você queira chamar, cada um tem o seu dogma,
uns vão chamar de universo, outros de Deus, outros de um ser não físico, cada um tem o seu, beleza? Ele vai responder aquilo que você sente, aquilo que você vibra, não aquilo que você pensa. Porque se fosse assim, imagina cada pessoa pensar que quer ser milionário, que cada pessoa pensar alguma coisa, hoje a gente estava cheio de milionários, cheio de tudo do bom e do melhor. Mas não é assim. Porque o pensamento, ele simplesmente é o início de tudo. E o que nós temos que buscar na realidade é a vibração. E para chegar nessa vibração é um processo longo, não é fácil. Tudo começa no pensamento. Você vai pensar e você vai gerar um sentimento. Se você não tiver com o pensamento e o sentimento alinhados, você já vai estacionar aí logo no começo. A quantidade de pessoas que estão estacionadas aí já logo no começo é imensa. Porque se você não está com o seu pensamento alinhado com o seu sentimento, como que você vai vibrar isso para o mundo? Como que o universo vai entender aquilo que você está pedindo? Se você está pensando em uma coisa e está vibrando outra coisa, entendeu? O processo de formação, até você chegar na vibração daquilo que você quer, primeiro você tem que pensar, depois você tem que sentir, mas sentir de verdade mesmo. Quer saber se você está fazendo bem ou não? Para e se analisa aquilo que você realmente deseja. O que você está pensando agora? O que você quer atrair para a sua vida? O que você realmente quer atrair? Você sente no seu corpo isso? Isso te gera uma emoção? Algo que realmente seja de verdade? Que te faça se sentir bem? Se você pensa em alguma coisa e você tem dúvida, o que você está vibrando? Você está vibrando dúvida. Então, qual que é a probabilidade de você atrair aquilo que você quer? É nenhuma. Praticamente nenhuma. Porque quando você realmente quer algo de verdade, você não tem dúvida, você tem certeza. Você já viu, por exemplo, alguém que está começando um negócio novo, que a pessoa ela tá lá empolgada, você sente, você escuta ela, você vê que tudo que ela faz está direcionada para aquele objetivo que ela tem, ela está vibrando aquilo, entendeu? Então, aquela vibração é o que o universo vai entender, não é o que eu estou pensando. E você tem que alinhar justamente essas duas coisas, a maneira que você pensa junto com aquilo que você está sentindo. Se os dois não estiverem alinhados da maneira correta, não vai funcionar. Beleza? O segundo ponto que eu separei, você não tem clareza. Isso eu acredito que a grande maioria das pessoas não tem clareza daquilo que elas pedem, daquilo que elas querem atrair para a sua vida, aquilo que elas pedem para o universo. E, Rodrigo, o que seria clareza nesse sentido? Clareza de você ser claro e específico naquilo que você está pedindo. Por exemplo, vou dar um exemplo de um carro novo. Muita gente começa a pensar, passou pelo primeiro processo ali, de pensamento, do sentimento, está se sentindo bem, está legal, alinhou os dois, mas o que ela pede? Ela pede um carro novo. E o que é um carro novo? Um carro novo simplesmente é você ter outro veículo. Ou se você não tem veículo, você ter um veículo. Só que de repente a pessoa vai, ela ganha um Fusca, ganha um Fiat 147 e ela vai se frustrar com isso. Por quê? Porque ela não pediu de maneira clara. Tudo aquilo que você desejar, que você for visualizar na sua cabeça, lembra que o pensamento ele precede o material. Tudo que você está vendo aqui agora, ó, meu computador, essa câmera, esse celular, minha taça de café, tudo isso saiu de um pensamento. Alguém pensou nisso até o ponto de vibrar, de e criar isso daqui. É a mesma coisa que você tem que fazer aí. Você quer um carro novo, ou seja lá o que for que você esteja buscando aí.
na sua vida. Eu vou dar o exemplo do carro que é mais fácil de explicar. Quando você vai pensar no carro, você tem que pensar assim, ó, um carro popular aí no Brasil. Deixa eu ver, um HB20, por exemplo. Ah, eu quero um HB20 azul. Define se você quer ele automático ou manual. Então vamos lá, eu quero um HB20 azul, automático, com, não sei se existe, com teto solar, com roda de liga leve, que seja 0 km, que eu seja a primeira pessoa a dirigir esse carro. Entendeu? O que é ser específico é isso. Quando você deseja algo, para que isso realmente vibre para o universo, para que ele entenda, você tem que ser claro e específico com aquilo que você quer. Ok? Então, eu quero um carro novo, você vai falar a cor, o modelo, o ano, aonde você quer comprar. Na imagem que você vai gerar, você imagina o cheiro, passa a mão nele assim, ó, sente a textura daquilo que você quer, sente o cheiro daquilo que você quer, olha para ele, veja, sinta aquilo que você realmente quer. Porque lembra que o cérebro ele não diferencia aquilo que é real daquilo que não é real. Então por isso que você alinhar o seu pensamento com aquilo que você sente, o seu cérebro ele vai mandar uma enxurrada de emoções e de sentimentos daquilo que você quer no seu corpo. E dessa maneira que você vai ir passar por todo o processo até chegar no processo de vibrar, que você realmente está vibrando aquilo que você deseja. Então a falta de clareza no seu consciente muitas vezes reflete uma confusão muito maior do seu inconsciente. E geralmente isso vem carregado de medo, de ansiedade e um turbilhão de coisas que vem por trás disso daí. Então ter clareza é essencial para você conseguir mentalizar aquilo que você quer. E o tópico número 3 que eu separei é o seu maior sabotador de todos, que é o seu diálogo interno, a sua sombra, como dizia Carl Jung. É onde estão seus medos, suas travas, suas crenças, tudo aquilo que te bloqueia, que não deixa você entrar em alinhamento, pensamento e sentimento. O porquê? Porque você, tenho certeza que já aconteceu com você, de você imaginar alguma coisa, de você querer alguma coisa. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa financeiramente bem-sucedida. Mas dentro de você vem aquela vozinha do diálogo interno falando que você não é merecedor. Você se sente um impostor. Você se sente não merecedor daquilo que você está pedindo pro universo. Então é super importante você também alinhar esse diálogo interno que você tem dentro de você. E como que eu faço isso? Com terapia. Com terapia. Eu sou terapeuta, trabalho com programação neurolinguística e entendo como ajudar em relação a isso. Então, isso de você escutar o diálogo interno, se você não o controlar, não aprender de maneira efetiva também como controlar esse diálogo interno que você tem, você não vai alinhar pensamento com sentimento, porque você sempre vai estar pensando naquilo que você quer, mas você vai estar sentindo outra coisa. Eu vejo muita gente também que ela deseja algo, ela pensa algo, só que a linha de criação dela está completamente fora daquilo que ela deseja, porque não está alinhado o pensamento com o sentimento. Vou explicar de uma maneira o mais simples possível para deixar claro as ideias desse vídeo. Você não está conseguindo colocar a lei da atração na sua vida, que lembra lá do ponto número 1 que a gente conversou, aqui no vídeo. Não é suficiente somente pensar positivo, ok? Tem que se alinhar pensamento e sentimento.
Não ter clareza é o ponto número 2. Tem que ser claro e específico com aquilo que você quer, com aquilo que você deseja. E o seu diálogo interno, porque ele atrapalha diretamente naquilo que você sente, ok? E lembra no começo do vídeo que eu falei para você guardar a palavra vibração? Bom, essa é a parte mais importante do vídeo. A lei da atração só funciona por vibração. O universo, ele vai te dar aquilo que você vibra. Então esses 3 pilares é o mais básico do básico para você entender o porquê que você não está conseguindo colocar e implementar isso na sua vida. Por quê? Você pensa que simplesmente pensar positivo vai resolver, e não é assim. Você pensa que... você não tem clareza suficiente daquilo que você quer, e você não tem o seu diálogo interno controlado. Entendeu? Essas são a base, o mínimo que você tem que entender para estar conseguindo colocar a lei da atração aí de forma efetiva, realmente na sua vida de uma maneira que funcione. Então, o que você tem que entender é que para dominar a lei da atração é muito mais complexo do que ensinam por aí. Eu vou deixar um exemplo. Como que eu chego até a vibração? Para estar vibrando aquilo. Pensamento gera um sentimento, que vai gerar um impulso, que vai gerar um comportamento, que vai gerar um hábito, que vai fazer você vibrar aquilo que você deseja. E lembra, esse primeiro momento da lei da atração, ele não é ação, tá? É alinhamento, você alinhar pensamento com sentimento. A partir do momento que você tem isso alinhado, pensamento e sentimento, aí nós vamos partir para a ação, que nada mais é que o nosso cérebro, quando nós focamos em algo, ele abre nossas percepções que para oportunidades, pessoas, lugares e coisas que nós não observaríamos se nós não estivéssemos focado realmente naquilo que a gente está tentando atrair para nossas vidas. Então, é importantíssimo isso de você estar com tudo alinhado, e você não vai atrair se você não passar por todo esse processo. Quando você pensa em algo, você vai sentir aquilo, vai gerar um impulso que vai gerar um comportamento. Que comportamento? O comportamento relacionado àquilo que você quer atrair para sua vida. Por exemplo, eu quero ter um físico melhor. Tá, beleza. Eu vou lá, comecei a pensar, eu imagino meu físico, meu corpo ideal da maneira que eu quero. Sentir isso. Então, sentir no corpo. Sim, eu quero, eu vou. Alinhei pensamento com sentimento. Isso vai gerar um impulso. Um impulso do quê? Um impulso que vai me levar a ir para academia, por exemplo. E a partir do momento que eu vou para academia, que é o comportamento que eu queria gerar com o meu pensamento e o meu sentimento, eu vou fazer tantas vezes, repetidas vezes, até que isso vai se formar um hábito. E esse hábito vai se transformar na vibração. Então, quando eu começar a vibrar aquilo, que eu estou treinando, que eu estou feliz, que eu começo a falar para as pessoas, sabe quando você senta com alguém que você sente aquela vibe, aquela energia que a pessoa está passando para você, que ela está vibrando aquilo lá, é aí que a lei da atração ela entra em ação. Porque ela vibra tanto aquilo que ela vai começar a atrair pessoas que estão na mesma vibração que ela, pessoas que pensam igual a ela, pessoas que também fazem dieta, pessoas que também treinam. Isso vai abrir portas para outros ambientes, para eventos, para um monte de coisa. Entendeu? Então não basta somente pensar. Tem que estar alinhado, pensamento com sentimento, passar por toda essa linha criacional até você chegar na vibração. Então, o erro da grande maioria das pessoas é ficar na parte mais superficial da lei da atração, que é simplesmente o pensamento.
mas ela só realmente vai acontecer de verdade na sua vida se você chegar no estágio da vibração. Enquanto você não vibrar aquilo que você quer atrair para sua vida, provavelmente isso não vai acontecer. A lei da atração, ela existe, ela é real, só que infelizmente ela não é para todo mundo, porque a pessoa tem que acreditar e sentir de verdade dentro dela que aquilo é real e verdadeiro. Então, igual, controle a sua mente, controle suas emoções, que você vai dominar a sua vida, você vai atrair aquilo que você deseja para sua vida. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Espero que o que eu queria trazer de informações tenha ficado claro. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!